Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo aqui em mais um culto live. Que Deus abençoe poderosamente seu coração, nos permita entrar em sua casa. Já tivemos esse período de louvor, também de abertura devocional, e temos plena convicção que Deus irá falar ao seu coração nesse tempo de palavra. Só reforçando o que já foi dito, hoje, quarta-feira, durante o culto, você pode aí, tanto no Facebook, quanto no nosso canal no YouTube, colocar o seu pedido de oração. Você que está no Facebook, você coloca lá nos comentários, a equipe pastoral está aqui colhendo os pedidos de oração. Você que está no YouTube, está lá no chat, você também pode colocar lá seu pedido de oração. Estamos colhendo aqui, e ao final deste culto live, nós vamos estar orando juntos por você. E também nós temos nos comprometido a levar esses pedidos de oração para as nossas reuniões de equipe pastoral, para os nossos momentos de oração, onde nós apresentamos juntos, continuamos apresentando juntos esses pedidos diante do Senhor. Então, coloque aí e também não deixe de compartilhar. Se você está no Facebook, compartilhe também esse tempo de culto. Se você estiver no YouTube, também você pode copiar aí o link do YouTube e mandar por alguém aí no WhatsApp. E vamos juntos para esse tempo de palavra, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3 de Êxodo. São 22 versículos e nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Começamos no último domingo uma série de mensagens. Serão 9 mensagens onde nós vamos falar sobre visão. Visão, um retrato do futuro que produz paixão. E como foi mencionado aqui no domingo, eu tenho plena convicção que ao longo dessas mensagens Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida de muita gente. Espero em Deus, rogo a Deus que você esteja entre essas pessoas. Se você está aqui acompanhando conosco, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus tem um propósito exponencial para a sua vida. Então, irmão, se prepara, porque Deus tem falado tão poderosamente por meio dessas mensagens ao nosso coração. E a cada momento que senta, para que Deus vai ministrando o coração, que a gente senta para meditar nessas palavras, Deus vai mudando e transformando. Eu comentava, eu não me lembro se com o pastor Rafael ou o pastor Luan, que no domingo mesmo, enquanto eu estava pregando aqui para a igreja, tanto presencial quanto no online, a impressão que eu tinha é que a pregação era só para mim. Então eu tenho plena convicção que Deus deseja tratar coisas exponenciais para a sua vida no nome de Jesus. Já deu tempo de você abrir a palavra, então nós vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 22. Diz a palavra do Senhor: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu enviei.
Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, espera aí gente, que eu perdi aqui a letrinha pequena, lembrei, aqui ó, quem sou eu? Estarei com você, e esse será o sinal que eu enviei depois que você tiver tirado o povo do Egito. Vocês adorarão a Deus neste monte. E Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Assim que você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Heveu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos a caminhar de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa objeto de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é lida nessa noite. Nós tememos e trememos ante a magnitude da tua palavra. Nos colocamos diante do Senhor em submissão, em rendição e reconhecendo que somos pequenos e que o Senhor é grande. Por isso nós pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração nessa noite. Nós precisamos, nós queremos ouvir a tua voz. Ministra, Deus, o nosso coração. No nome de Cristo Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Conta-se a história de um missionário que, após uma noite de apaixonante pregação em determinada aldeia na Ásia, alguns homens imbuídos de ira contra o evangelho começaram então a ameaçar aquele missionário ao ponto de quererem o matar. O missionário então, temeroso por sua vida, tentou escapar correndo ao máximo que podia para fugir das mãos daquele homem. Assustado, então, o missionário entrou em uma mata fechada, onde encontrou uma fenda no meio da rocha. Encurralado, ele não viu outra saída a não ser entrar naquela fenda. E sem ter agora para onde ir, aquele homem de Deus começa então a orar, chamando o Senhor, clamando ao Senhor por socorro. E ele orava assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Coloca, Senhor, coloca um anjo na entrada dessa fenda. Não deixe que os meus perseguidores me encontrem aqui. No entanto, a cada prece que aquele homem elevava aos céus, mais ele ouvia os duros passos de seus perseguidores em sua direção. No entanto, ele continuava a orar: Deus,
coloca um anjo, Senhor, aqui na fenda. Um anjo não, Deus, coloca 2. Senhor, 2 não, se tiver uma dúzia à disposição, coloca aqui, Senhor. Eu preciso de um milagre. E aquele homem clamava, porque ele buscava livramento da parte do Senhor. Ele então, quase sem esperança, enquanto ele orava, ele reparou, ele percebeu que tinha uma aranha na fenda, que começava a tecer rapidamente a sua teia na entrada daquele lugar, onde ele estava escondido. E ele então se aquietou, seu coração foi tomado por uma paz que transcendia o seu entendimento, até que então aqueles passos dos perseguidores realmente chegou muito próximo, e ele ouviu a voz de um daqueles homens que dizia o seguinte: ele com certeza não entrou nessa fenda, não entrou nesse buraco, porque tem uma teia de aranha armada aqui. Vamos para o outro lado. E eles então foram-se embora, deixando aquele homem então livre daquela perseguição. Aquela aranha foi para aquele missionário o que Moisés foi para o seu povo. Um ser tão pequeno serviu como um instrumento de libertação. Moisés viveu aproximadamente 120 anos, e nós podemos dividir a vida de Moisés basicamente em 3 períodos distintos. Os primeiros 40 anos, Moisés viveu no Egito, como filho da filha de Faraó, onde ele se tornou perito nas ciências e recebeu treinamento de alta envergadura acadêmica. Moisés era alguém profundo, alguém que tinha um conhecimento profundo a respeito das ciências do Egito, e não veja isso apenas por uma questão de ocultismo, misticismo, não. Nós estamos falando de fato um conhecimento científico, do qual Moisés adquiriu nos 40 anos que ele viveu ali como filho da filha de Faraó. Os próximos 40 anos, Moisés então viveu no deserto Sinai, na região de Midian. Ali ele constituiu família e viveu o contraste de uma vida palaciana, uma vez que Moisés agora está pastoreando rebanhos de ovelha. Moisés, o príncipe do Egito, agora, uma vez que ele sofre as consequências de um ato impensado da sua parte, aquilo que nós podemos falar assim, por uma perspectiva humana, mas nós sabemos que Deus estava no controle disso. Moisés então ele é rebaixado, e ele se torna um camponês, de príncipe ele vai para o campo, e ali ele vive os próximos 40 anos de sua vida, casando-se, constituindo a sua família. Mas os últimos anos, os últimos 40 anos de vida de Moisés, ele entende que sempre serviu a um propósito que Deus tinha arquitetado. Uma vez que, no decorrer da sua caminhada com Deus, Moisés entendeu que Deus o tinha dado uma visão que trazia libertação, não apenas para ele, mas para todo um povo, e por que não dizer para toda uma história. Uma vez que Moisés libertou o seu povo da escravidão do Egito, conduzindo-o então para possuir a terra prometida, como o texto mesmo menciona, a terra que mana leite e mel. Lembra-se, você que esteve aqui, tanto presencial quanto acompanhou no domingo, você vai se lembrar que eu falei que a redenção sempre foi o plano principal de Deus. Desde a queda do homem, nós vemos Deus agindo intencionalmente na remissão, no resgate, na reconciliação do homem com o seu Criador. E é evidente que nós estamos falando por uma perspectiva histórica da criação, mas se nós nos aprofundarmos biblicamente, mencionei inclusive Apocalipse 3,18, mais uma vez eu menciono, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano de redenção sempre foi um plano eterno. Todos os propósitos, todas as visões são partes integrantes deste plano, vamos chamar assim, de cósmico, de remissão, de salvação, de libertação. E quando nós avaliamos a história mosaica, a história de Moisés, nós vamos fazer alguns questionamentos, se nós nos aprofundarmos nisso. Algo do tipo, faria sentido um garoto ser oculto por meses, por 3 meses, sem ser percebido,
se não fosse uma visão? Irmão, uma criança naturalmente recém-nascida até os 3 meses de idade, parece que ela tem um microfone na garganta, ela tem um amplificador de tanto que chora. E olha que eu posso falar com propriedade, que eu sou pós-doutor nesse negócio de filho, né? A criança parece ter um amplificador na garganta. Como conseguir esconder uma criança de 3 meses, se não fosse por meio de uma visão? Faria sentido o perseguidor, o mesmo faraó que manda matar os hebreus, se torna então o protetor agora daquele que futuramente Deus levantaria como libertador do seu povo? Se não fosse uma visão, não faria sentido. Teria razão uma mãe ser contratada como babá do seu próprio filho, se não fosse a visão? Isso diz respeito a Joquebede, a mãe de Moisés, porque na ocasião que a filha de Faraó adota Moisés, ela manda chamar uma das hebreias para cuidar daquele menino, porque ela tinha o entendimento que aquele menino era um menino hebreu. E então a própria mãe acaba sendo contratada como babá. Ela não apenas vai cuidar, ensinar e educar o seu filho, mas ela também vai ter um ganho por causa disso. Teria sentido, teria algum nexo, um príncipe se tornar um fugitivo para depois se tornar um líder, para promover uma libertação, se não fosse uma visão? E a resposta para todas essas indagações é uma só: não tem sentido, não tem razão, não tem significado. Mas é assim que acontece quando Deus está atuando na história, é assim que Deus faz. Após a morte de José, está lá descrito em Gênesis capítulo 50, o sábio administrador do Egito, um novo faraó se levanta, e ele fica temeroso com a multiplicação dos hebreus, e então aqueles imigrantes benquistos, agora são transformados em escravos, com um perfil de subversivos. Vamos matar, vamos impedir essa multiplicação desses hebreus, porque se por acaso os inimigos surgirem e eles se tornarem numerosos, eles podem se aliar aos inimigos e lutarem contra a gente, e eles podem nos vencer. O povo que havia colaborado com a expansão, o crescimento e enriquecimento do maior império do mundo na época, agora estava reduzido a carregadores de tijolos, oprimido pelo jugo de um tirano. Mas é importante nós deixarmos a Escritura traduzir melhor esse cenário, quando o versículo 7 e 8, a palavra do Senhor diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo. Ao ler esse texto, você consegue ouvir alguns choros, você consegue ver um povo de cabeça curvada, você consegue imaginar um povo de ombros açoitados, você consegue imaginar mesas e armários completamente vazios, você consegue imaginar muito mais que isso, barrigas famintas. Sim, o povo hebreu estava debaixo de uma terrível opressão. A era áurea de José do Egito passou, e aquilo que em Abraão tinha sido uma promessa, uma visão, foi reduzido a apenas uma lembrança. Você que acompanhou no último domingo vai se lembrar que nós falávamos sobre o chamado de Abraão. Deus fala: Abraão, farei de você uma grande nação, eu estou prometendo uma terra para você, por meio de você eu abençoarei todas as famílias da terra. E toda essa promessa, toda essa visão, com o passar do tempo, caiu no esquecimento, foi reduzida a uma lembrança. Queridos, quando por meio da visão, quando nós não conseguimos vislumbrar o futuro por meio de uma visão que Deus dá, nós perdemos a paixão e relegamos então essa visão a um ato fortuito, ao acaso. Isso porque nós somos hábeis em nos acostumar, em nos adaptar a bênçãos pontuais. Quantos são os momentos que nós somos abençoados por Deus, mas aquela bênção é apenas parte do processo e não o processo por inteiro, e às vezes nós ficamos ali dias, semanas, meses,
anos, e por que não dizer, ficamos a vida inteira agarrada, apenas uma partícula de bênção, quando na realidade Deus nos apresentou uma visão panorâmica, da qual nós simplesmente reduzimos a uma lembrança. Se para Abraão, Gênesis 12, o Egito foi uma mudança de rota por sua falta de confiança, e aí se você não participou da pregação do último domingo, convido você a voltar lá no YouTube e rever essa pregação, é muito importante para você entender alguns contextos. Abraão, então, em Gênesis 12, nós vemos a partir do versículo 10 que Abraão vai para o Egito, mas o Egito não estava na rota de Deus, e pelo menos não por uma perspectiva humana, e Abraão então ele vai para lá como uma forma, uma vez que ele faltava em Abraão uma confiança plena no Senhor, e ele estava tentando se sustentar a partir daquilo que o homem poderia oferecer. Os hebreus, no entanto, a partir do versículo 39, uma vez que José está agora no calabouço, na prisão do Egito, nós vamos ver então que o Egito se torna um lugar de providência temporária e não de permanência definitiva. Deus havia enviado José para o Egito para derramar provisão sobre o seu povo, mas era algo temporário, mas aquele povo estava acostumado com aquela vida. Quando se abandona a visão por algum tipo de conforto, se abre mão, ou se abre uma brecha para experimentar o amargor da remoção da mão de Deus. E quando eu falo da remoção da mão de Deus, porque só o simples fato de Deus tirar a sua mão abençoadora já é uma maldição sobre a vida das pessoas. Quando nós trocamos a visão, quando nós negociamos a visão que Deus dá em troca de conforto, nós estamos querendo pagar para ver a mão de Deus sendo retirada de sobre nós. Ao longo do tempo, a visão de uma terra deleitosa se acomodou no coração daquele povo. Se acomodou em um lugar de conforto. Prova disso é que na peregrinação no deserto, lá em Números 11, nós vamos encontrar isso. O povo tinha saudades de algo que não era deles. Olha o que diz Números capítulo 11, versículo 1 a 6. O povo estava se queixando da sua sorte aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira, o texto bíblico diz que a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles como juízo. E os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Eles já estão rumo à terra prometida, irmãos. Estão no compasso da visão, mas eles têm saudade do conforto do Egito. Olha que absurdo, que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas. Gente, eu particularmente não gosto de cebola. Eu tenho dificuldade de entender como uma pessoa tem saudade de cebola. Não consigo imaginar esse negócio. Mas mesmo assim está trazendo um retrato realmente de um povo que está insatisfeito com a visão que Deus tinha dado. E o texto continua falando o seguinte: mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Deus mandava o maná, Deus mandava o alimento todos os dias para aquele povo, e eles estão reclamando: mas só tem maná, gente? Ô Deus, só tem maná? Você que é pai, você que é mãe? E se você é pai e mãe, um dia você foi filho, qual é o risco de você ter tido a mesma atitude? Sentar na mesa, você olhar e falar assim: mas só tem pão? Mas só tem ovo? A gente reclama. E Deus está colocando lá pão e ovo, é alimento. O povo de Israel está reclamando daquilo que Deus está fazendo. Ao citar, e a gente vai vendo tudo isso, aquele povo acontecendo, e nós vamos ver o seguinte: quando eles citam, quando eles estão reclamando isso, eles estão menosprezando a providência de Deus. E quando se menospreza a providência de Deus, é um claro sintoma de que a visão ficou perdida ao longo da jornada. É interessante lembrarmos que, ao chamar Moisés no deserto do Sinai, Deus está reafirmando a visão original de Abraão.
Olha o versículo 15. Assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Note que a referência, a citação que o próprio Deus faz de Abraão, Isaque e Jacó, não é o simples fato de uma menção histórica, sendo ele o Deus da história, mas Deus também está anunciando que ele é o Deus da visão. Foi o Deus que chamou Abraão, e essa visão de Abraão foi passada a Isaque, e de Isaque a Jacó, e assim sucessivamente. Deus está falando: eu dei um chamado, eu dei uma vocação, eu dei uma visão, e hoje eu estou restaurando isso na vida de vocês. Porque vocês se encantaram com os deleites do Egito, mas o Egito, eu não quero vocês no Egito. Eu tenho algo melhor para vocês, eu tenho Canaã, e é muito necessário que a visão seja restaurada, mas para que isso aconteça, uma libertação precisa acontecer. Ele é o Deus da visão, o Deus que chamou Abraão e o fez viver suas promessas. É o Deus que chama o seu povo para viver uma profunda e genuína libertação. E faça bem lembrar o texto de Jó, capítulo 42, versículo 2, quando Jó diz o seguinte, se referindo ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia. Nenhum dos planos do Senhor. E Deus estava agindo naquele negócio. Deus tem uma visão que traz libertação. E essa visão é uma visão que é resposta de oração. Olha o texto. Êxodo capítulo 2, versículo 23. A palavra do Senhor nos diz que os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. A palavra do Senhor diz isso. O povo estava sendo oprimido. Eles estavam acomodados, confortáveis, vivendo uma vida boa no Egito. Está tão bom. Hoje isso já tem passado, mas houve um tempo já, uma longa data, que principalmente o brasileiro tem um sonho, né? O sonho das Américas. Talvez o povo hebreu estava ali vivendo o sonho egípcio. Uma nação próspera, um lugar de maravilhas inigualáveis. E o povo: para que sair daqui? Está tão bom, para quê? Mas até que o Senhor então permite que uma opressão venha, para que eles entendam que aquele lugar de conforto não é o lugar que Deus tem preparado para eles. E Deus então traz despertamento, e esse despertamento muitas vezes do Senhor acontece por meio de perseguição. Basta você ir para a história. Meu professor de história, reverendo Silas Luiz de Souza, ele costumava falar nas aulas de seminário que nós erramos porque nós não conhecemos a história. Basta você conhecer a história e você vai ver que todos os reavivamentos ao longo da história, eles foram precedidos por um grande movimento de perseguição. E eu creio que isso começa a acontecer também nos nossos dias. Um grande movimento de perseguição. Deus permite, Deus causa um movimento de perseguição e de opressão naquele povo, para que eles entendam que aquele lugar não era o lugar que Deus tinha preparado para eles. Mas note, irmãos, se a oração é um meio de falar com Deus, e ela é, nós cremos nisso, ela também é um meio, um instrumento de expressar arrependimento e contrição. E era essa a atual situação do povo hebreu. Eles estavam vivendo uma situação onde eles foram levados a um quebrantamento diante do Senhor, quebrantamento este que os levou a clamar ao Deus que eles serviam. Talvez o texto não nos dê essa informação, e aqui eu tento fazer algumas conjecturas. Talvez aquele povo, como mesmo eles conhecendo o Senhor, talvez eles abandonaram e se apartaram tanto a respeito daquilo que Deus tinha feito no passado, desde Abraão, e tantos anos já tinham passado até ali então, e aquele povo talvez caminhava em um comodismo gigantesco em relação à visão, e Deus então permite que aquilo aconteça. Mas note bem, se por um lado existe alguém que ora, se por um lado existe alguém que clama, do outro há quem ouve. E o segredo da vitória reside naquilo que meu amigo Lucado afirma: o poder não reside em quem ora, mas em quem ouve a oração.
E se em Êxodo 2:23 o povo está clamando a Deus, em Êxodo 3:7 o Senhor ouviu a oração, e o texto diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor, conheço o sofrimento do meu povo e desci a fim de livrá-lo. Sim, irmãos, Deus ouviu o clamor do seu povo. E sua resposta a esse clamor era um resgate, trazendo o seu povo de volta à visão original, ao plano principal, ao plano primordial. Abraão já tinha se tornado uma grande nação. Lembra-se, Gênesis 12, farei de você uma grande nação. Êxodo, nós já temos essa nação, esse Abraão que se tornou uma nação, um povo numeroso. Mas ainda faltava a terra prometida. E no encalço da visão, no entanto, residia a opressão. E Moisés é esse ser inexpressível, pequeno, que Deus escolhe como instrumento para a execução da libertação. E quem era Moisés, irmãos? Um fugitivo, um andarilho, um camponês, um pastor insignificante. Alguém rebaixado na estrutura social da vida. E eu falo rebaixado justamente falando porque ele era um príncipe de uma nação e ele se torna simplesmente um pastor de ovelhas. Mas as escolhas que Deus faz não estão pautadas em expectativas humanas limitadas e distorcidas. A visão que Deus tem é eterna e é plenamente estabelecida na eternidade. E deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa pegar papel e caneta para fazer uma lista das incompetências de Moisés. Não precisa, porque ele mesmo fez. Uma vez que no versículo 11, Moisés fala assim: olha, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés, ele mesmo já se acaba com ele mesmo. Ele fala: não sou nada, não sou ninguém. Você não precisa levantar nenhum defeito de Moisés aqui, porque ele mesmo já acaba com ele mesmo. Não precisa. Moisés tinha essa consciência do seu, vamos falar assim, do seu despreparo para tamanha missão. No entanto, se por um lado Moisés se via despreparado para viver a visão de Deus, por outro lado Deus fala a Moisés: eu te fiz a resposta a essas orações do meu povo. Versículo 16 do texto que nós lemos: vá. Se em Gênesis 12 o Senhor fala para Abraão: sai da tua terra, em Êxodo 3 o Senhor está falando para Moisés: vá. Movimento, irmãos, movimento. É interessante como existe uma apatia gigantesca nos dias em que nós vivemos. As pessoas, eu mencionei sobre a cadeira de balanço, né? O povo balança para lá e para cá, não vai para lugar nenhum. Mas no contexto de Moisés, como nós temos uma facilidade de nos acomodarmos na poltrona da sala, pegarmos o controle de remoto e brincarmos como se a vida simplesmente se movesse a partir de uma apertada no botão. Nós vivemos um comodismo: não tenho tempo, não quero, não posso, e a gente vai se acomodando, e a gente vai falando não para Deus, quando Deus está falando constantemente: vá, porque você é a resposta dessas orações. Estou lembrando aqui da música da banda Ceifa, quando eles falam: eu sou a resposta. Nos dias de hoje nós temos presenciado momentos onde a igreja, e entenda a igreja tanto no coletivo quanto na pessoalidade, na individualidade, a igreja não tem realmente falado para o Senhor: eis-me aqui, Deus. Moisés poderia ter falado: eis-me aqui, mas não, ele ainda resistiu. Deus desejava transformar Moisés na resposta de oração, de uma visão que traz libertação. Se você olhar na sua volta, quantas pessoas estão escravizadas pelo diabo, e Deus deseja usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Mas será que você tem ouvido ainda, tem estado atento à voz do Senhor que fala: vá? Ou se nós contextualizarmos para o Novo Testamento, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Vão, anunciem, saia do lugar, faça alguma coisa, seja testemunho. Não temos visto isso acontecer. Enquanto o povo clamava, Deus preparava o retorno a essa visão original. Essa visão, é Deus por meio da visão que promove a libertação, renova as esperanças e revigora a fé. Muitos de nós, dos nossos aprisionamentos de vida, são resultados da nossa rebeldia em relação à visão
que Deus nos dá. Tem muita gente, eu tenho mencionado isso com certa frequência, e são menções que eu faço mediante a orientação da palavra. Tem muita gente andando para trás, existe até um certo avanço na vida, mas questões cruciais da vida estão presas e amarradas, porque existe uma rebeldia em relação à visão que Deus dá. Deixa eu falar uma coisa para você: a vida, ela não é pintada ou desenhada à sua forma, à sua imagem e semelhança, não. Deus fez todas as coisas segundo o propósito dele. Deus não tem que se amoldar à nossa vontade, é nós que devemos amoldar a vontade dele. Desconstrua, derrube, faça cair por terra todo tipo de ideia que vem contra a palavra de Deus. Faça isso. Nesta noite, eu tenho certeza que a palavra de Deus deseja nos lembrar que o mesmo Deus que nos chamou, que nos fez promessas, é o Deus que deseja nos trazer de volta a sua visão original. É o Deus que nos oferece libertação. Se no domingo nós falamos a respeito de um Deus que entrega uma visão, hoje nós queremos falar a respeito de um Deus que fala: olha, a visão continua aí, mas você está aprisionado, é necessário libertação. E quando nós falamos de libertação, é uma palavra que arrepia muita gente, principalmente nós presbiterianos, porque a gente tem um pavor de algumas palavras que são agarradas por segmentos denominacionais e tidas como propriedade própria e particular. Ei, calma aí. A libertação é um processo pela qual a própria palavra de Deus nos ensina. Jesus fala que ele veio libertar, que ele se apresentou não com uma verdade, mas como a verdade, e verdade esta que liberta. A verdade, essa verdade bíblica não está presa a fulano, a beltrano ou ciclano, não. A verdade tem um nome, o nome da verdade é Jesus. Mas é necessário, irmãos, restaurar a visão. É primordial retomar a caminhada de peregrinação. É preciso voltar ao primeiro amor descrito em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Quando o Senhor está falando com a igreja de Éfeso e fala: olha, tenho contra vocês uma queixa. Vocês são ótimos, vocês são abençoados em tudo que vocês fazem, mas tem uma queixa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês se esfriaram. Vocês se acostumaram com a suntuosidade da vida. É necessário voltar à simplicidade do amor. Em contrapartida, não são poucos os momentos que buscamos em Deus respostas. E Ele simplesmente fala: a visão está aí. A visão está aí. Irmãos, chega a ser assustador o número de pessoas que se dizem discípulos de Jesus, que continuam tratando Deus como se Ele fosse uma espécie de guru, ou como se Ele fosse uma espécie de cartomante que tem que revelar algo. Você não precisa de ficar buscando revelação em lugar nenhum, você já tem a revelação plena, que é a palavra de Deus. Se não está aqui, meu irmão, corre desse negócio, que isso aí é armadilha de Satanás. Corre disso. A palavra de Deus é a verdade. Há uma necessidade. Deus está aqui mostrando para o seu povo: olhe para o plano original. Eu dei uma visão para vocês, eu dei a minha palavra. Com isso eu não quero com você nessa noite chamar você a um comodismo, não, mas te convidar a confiar. Ainda que as mudanças sejam bruscas, Deus não muda. Deus não muda. E Ele tem uma visão que traz libertação. Visão essa também que é uma visão que demanda disposição. Versículo 11, mais uma vez. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? De fato, Moisés era um forte candidato a ganhar o título de Zé Ninguém. Se Abraão, no primeiro momento, ao ser chamado pelo Senhor, disse: eu vou, Moisés cogitou a possibilidade de não ir. Quem sou eu? Olha meu histórico, Senhor. Basta você ler a sequência do texto de Êxodo. Olha meu histórico. Eu nem sei nem quem é o Senhor. Eu tenho pendências lá no Egito. Vão me achar, vão me taxar de lunático. Eu não sei falar. Eu sequer tenho um vocabulário como o do pastor Hernandes. Eu posso passar a vez para outra pessoa. Manda alguém ir comigo então, porque sozinho eu não vou não. E a gente poderia até dar certa razão a Moisés.
Afinal, aquela visão era algo grandioso demais para alguém comum. Porém, Deus é especialista em trabalhar com o comum e transformá-lo em algo extraordinário. Olhe para a sarça, inclusive símbolo da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Olhe para a sarça. O texto fala que ela está envolta em chamas, porém não se consome, não se queima. Está lá no versículo 2. Deus, ele pode tomar um arbusto insignificante e fazê-lo arder e transformá-lo em um milagre. A sarça que ardia também era uma visão daquilo que Deus faria com Moisés. Aquele homem que em sua fragilidade, Deus desejava usar ele com poder. No entanto, se as desculpas de Moisés parecem ter fundamento, a resposta do Senhor derruba ela em definitivo. Porque no versículo 12, o Senhor fala a Moisés: eu estarei contigo. Eu estarei com você, Moisés. A única coisa que Moisés precisava ter era disposição. A visão que traz libertação é uma visão que nos chama a ter uma disposição. Sabe, irmãos, é interessante nós pensarmos, e eu me lembro aqui, se nós fizermos uma corrida de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que Deus não chama gente disponível. Deus não chama quem está com cabelos ao vento. Deus, na sua maioria, chama pessoas ocupadas, muito ocupadas. Moisés é um exemplo disso. Gideão, poderemos falar de Gideão. Vamos para o Novo Testamento, Pedro, Paulo. Nós vamos ver que Deus não chama pessoas disponíveis, mas Deus chama gente disposta. Porque quem é disposto pode estar ocupado como for. Existe comprometimento. Tem muita gente que anda dando desculpas para Deus pelas suas ocupações. As suas desculpas são apenas reflexos que você não é alguém disponível. Que você é alguém que não tem disposição, na verdade. Que você é alguém que não tem disposição para falar sim ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa noite, Deus te chama realmente a assumir sua postura. Deus não te deu dons, Deus não te deu talentos, Deus não te deu instrumentos para que você fique levantando desculpas. E deixa eu falar uma coisa para você. O mesmo que Deus dá, Ele tira, hein? Você vigia que Deus tira esse negócio de você. Você vigia, você vigia. Não leve na brincadeira, não entenda o mundo como um parque de diversão ou como um controle de videogame, não. Deus está levando as coisas muito a sério e nós não podemos brincar de ser discípulo de Jesus. Aquele que nos chamou nos leva muito a sério. Ele diz: quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno. Tem muita gente levando a coisa na brincadeira porque falta disposição. A libertação não é apenas um decreto, eu mencionava isso no domingo, mas é uma ação que depende da nossa disposição. Não basta alguém apenas falar: olha, você está livre, e abrir a cela, abrir a carceragem. É necessário você dar um passo para fora. Querido, nessa noite a mensagem do Senhor para o seu coração é: Deus, por meio da pessoa e obra de Cristo Jesus, já abriu e quebrou todas as cadeias, mas é necessário que você saia para fora. É necessário que você dê passos significativos que testifiquem da sua salvação, que testifiquem da sua redenção, que testifiquem da sua libertação. Ao longo do relato bíblico, nós veremos o Senhor animando Moisés. E Ele anima Moisés por meio da bênção do seu sogro. Jetro abençoa Moisés: vai, Moisés, Deus está chamando você, vá lá, seja uma bênção. Deus traz iluminação por meio das promessas divinas, promessas essas que Ele faz a Moisés. Deus também anima Moisés por meio do exemplo de obediência da sua esposa Zípora. Deus anima Moisés por meio do reencontro que ele tem com Arão, seu irmão. Deus reanima a visão, na visão de Moisés, por meio da fé que o seu povo testifica. Todos esses foram meios que Deus usou para construir a disposição de Moisés. No entanto, a plenitude desses feitos se dá por meio do investimento de poder que Deus derramou sobre a vida daquele homem.
A certeza da presença de Deus com Moisés foi o combustível que o impulsionou na direção da visão de Deus para o seu povo. E o versículo 20 fala sobre isso: eu estenderei a minha mão e eu ferirei o Egito. Deus estava falando: Moisés, é eu que estou nesse negócio. Que coisa maravilhosa essa jornada, irmãos, de Deus, de Moisés com o Senhor, uma vez que ao longo da trajetória, Moisés vai aprendendo que a presença de Deus lhe era indispensável. E aqui basta apenas você olhar para Êxodo capítulo 33, quando lá em Êxodo 33, eu preguei já faz alguns meses essa mensagem aqui, Moisés está diante do Senhor com o seu povo no deserto, e o Senhor fala: se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Moisés aprendeu que a presença de Deus era o combustível necessário para ele levar a visão adiante. Mas há então essa necessidade da disposição em falar sim ao chamado do Senhor, à visão que Ele nos apresenta. Deus tem uma visão que traz libertação. Visão esta que é abastecida pela consciência de um Deus libertador. Talvez nós podemos olhar para esse texto e, humanamente falando, atribuirmos a Moisés realmente o ato da libertação do povo. Mas é verdade que o texto está falando, a afirmação, o tempo verbal e a pessoa, o sujeito da ação, é o próprio Deus, uma vez que ele fala: eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, eu conheço o sofrimento, por isso eu desci para livrar o meu povo. Moisés era um instrumento. E ali então Moisés tinha uma plena consciência de que Deus estava no controle de tudo. Irmãos, nós somos meros instrumentos na mão de Deus. Algumas semanas atrás falávamos aqui a respeito de que tem muita gente querendo roubar uma glória que não pertence a si. Quantas vezes nós ficamos reclamando: porque nós não brilhamos. Você não precisa brilhar, meu querido irmão, minha querida irmã. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. E quando nós falamos do propósito, primeiro entendendo que o sol que brilha no mundo é o sol da justiça, que é Jesus. E nós mencionávamos inclusive sobre a lua. Nós não conseguimos ouvir a lua reclamar porque ela não tem brilho próprio, porque o brilho da lua é reflexo do sol. É consequência do brilho do sol. Alguns Deus vai chamar e levantar para ficar às sombras não na escuridão. Eu estou falando para um posicionamento não de evidência. Sirva ao propósito que Deus deu a você, porque você vai ser feliz uma vez que você entende que Deus te chamou para aquilo. Ainda outros Deus vai dar evidência. Viva esse propósito da evidência, mas em tudo não deixe de dar a glória a Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. As Escrituras, no Novo Testamento, nos menciona um rei que, porque ele não deu glória a Deus, ele teve que pastar, literalmente. Literalmente. Não caia na armadilha de trazer para si algo que não te pertence. E quando nós falamos de uma visão de libertação, nós precisamos claramente ter isso em nosso coração. Deus é o agente principal, é Ele a força motriz, é Ele a força motora, é Ele quem impulsiona, é Ele quem gerencia, é Ele quem dá direcionamentos, Ele é a causa de tudo, Ele é o nosso libertador. Mas isso precisa estar muito claramente em nosso coração. Nós não podemos servir a Jesus simplesmente porque nós achamos legal, ou porque nós achamos de alguma forma: olha, eu sou daquela igreja desde pequenininho. Irmão, louvável isso, admirável, mas a igreja, o templo, as pessoas, o reino não é por causa de você. Viu? Não é. Tudo é por Ele. Paulo em Romanos fala que tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Toda a glória a Ele, toda a glória para todos sempre, amém. Ele é a causa. Mas hoje, como nós temos nos esquecido realmente desse fator importante na nossa vida. E quando Moisés então ele sai do deserto de Midian e ele retorna ao Egito, quando ele chega lá, claramente Moisés traz a anunciação daquilo que o Senhor tinha falado. Eu venho em nome do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó,
o Deus da visão. O Deus da visão. Moisés, ele serve como instrumento, mas ele não deixa de glorificar o nome do Senhor. Tanto é que ao longo das conversas de Moisés com Faraó, ao longo de todas as pragas, Moisés chega a Faraó e fala: deixa o meu povo ir, nós precisamos adorar o Senhor lá no monte do Senhor. Moisés tinha a plena consciência que todo o processo de libertação, toda visão residia no fato, e aí nós vamos resgatar um pouquinho aquilo que nós falamos no domingo passado, no fato de que a Deus todo louvor, a Deus toda glória, para todo sempre, amém. Ele é a causa. Se não for Ele a causa, nós simplesmente estaremos fadados a uma vida rotineira, circular, de pesadelos, pesares, e me permita a palavra um pouco pesada, desgraças. Deus não nos chamou para nós vivermos uma vida medíocre, pautadas em nós mesmos, mas Ele nos chamou, Ele nos apresenta uma visão, não de uma terra, de um lugar de providência temporária, mas um lugar de providência eterna, e não reside nas coisas dessa vida aqui, mas aponta para a plenitude de uma eternidade que está por vir. Mas há uma necessidade urgente nós abastecermos e colocarmos o nosso coração nesse Deus que pode e que rege todas as coisas. Ele é a causa, Ele é o motivo, Ele é a razão de tudo. Que nessa noite nós possamos realmente ter o nosso coração centrado no Senhor. Ele deu uma visão, irmãos, da qual essa visão nos dá um start, um recomeço para nós avançarmos. Mas uma vez que nós andamos, nós não podemos parar em pontos significativos da jornada, mesmo que elas sejam importantes, mesmo que elas pareçam grandiosas demais. Deus sempre tem um passo seguinte. Deus sempre tem algo adiante de nós. Deus sempre tem coisas por demais elevadas. Deus sempre tem uma promessa, e nós vamos falar sobre isso no próximo domingo, sobre as promessas de Deus, a visão da promessa. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos esquecer disso. O ano é 2015. O mês é agosto. Nós recebemos um relatório de que o nosso filho, Nicolas, ele era uma criança fortemente candidata ao autismo. Alguns dos irmãos conhecem essa história. Você que caminha aqui com a gente, você sabe disso. E eu me lembro como se fosse hoje, tudo bem que não faz tanto tempo assim, mas já faz alguns anos. Meu coração, o coração da minha esposa, nosso coração ficou perplexo, surpreso, tomado de angústia. Nosso mundo caiu, o chão se abriu debaixo dos nossos pés e nós ficamos sem saber o que fazer. O medo e as incertezas concernente ao futuro eram grandes demais, muito grandes. Até que Deus deu uma palavra, Deus deu uma visão. Deus deu uma visão. Êxodo capítulo 4, sequência do texto que nós lemos. Versículo 11. Quando Moisés está ali reclamando, falando: Senhor, não posso, não sei falar. E o Senhor fala: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou que vê ou cego? Não sou eu, Senhor? E por meio desse texto, o Senhor abasteceu o coração de Célia, minha esposa, e falou: olha, o Nicolas é perfeito, porque eu o fiz assim. E tudo que eu faço é perfeito. Aquilo encheu o coração da minha esposa, ela compartilhou comigo, nosso coração foi tomado por uma calmaria que traspassa o nosso entendimento. E então nós começamos a orar: Senhor, o Senhor deu uma visão. Nós confiamos no que o Senhor está fazendo. E ao longo desses mais de 5 anos, nós temos visto Deus agir de forma maravilhosa na vida do nosso filho.
Durante esse tempo pandêmico, todos os dias a Gisele está lá em volta da mesa, assistindo, ajudando as crianças nas aulas, em casa. E como é maravilhoso as evoluções que nós temos visto o Nicolas presenciar. Como é maravilhoso as terapêuticas, as pessoas que acompanham ele falar de tantas coisas que estão acontecendo na vida do nosso filho, e a gente vai vendo esse medo se dissipando. Nós vamos vendo Deus confirmando a visão que Ele um dia nos deu. Eu não sei ainda onde Deus vai usar o nosso filho lá na frente, na sua juventude, na sua fase adulta, não sei. Nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: Deus irá usar a vida dele para a sua glória e para o seu louvor. Assim como dos outros 2 filhos, Deus vai usar. E olha que interessante, ao longo desses anos, como Deus tem usado a vida do nosso filho para gerar libertação na vida de tantos pais e de tantas outras crianças que sofrem, que passam por situações como a que nós passamos. Basta apenas manter o foco na visão que Deus dá. Ele é poderoso para nos libertar. E se em algum momento nós nos distraímos com alguma circunstância, nós não podemos temer. Não podemos temer. Mas precisamos, na realidade, crer que Ele nos chama realmente a nos agarrarmos, a voltarmos, a retornarmos à visão principal. Porque Ele nos oferece uma visão que traz plena libertação. Se de ti me afastar, por mim amor mostrarás. Abre minha visão, pras tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão, pras tuas obras eu ver. Abre minha visão, pras tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão teu querer se faz em nós, teu querer se faz em nós. Abre, Senhor, a nossa visão. Nos conduz, Senhor, realmente ao entendimento de que não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa maneira, é segundo a visão que o Senhor aponta. Nós temos, Senhor, às vezes nos acomodado à vida que temos vivido, vida de deleites, vidas de bênção, mas muitas vezes essas bênçãos têm tomado lugar da visão do Senhor na nossa vida. É certo que o Senhor tem preparado para a gente, Pai, terra que mana leite e mel, Canaã. O Senhor tem preparado coisas extraordinárias, mas nós temos vivido num aprisionamento pelo conforto, um aprisionamento, Senhor, por ideias que não agradam a Ti, um aprisionamento pelo nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa maneira vã de viver. Ó Deus, nessa noite, assim como o povo hebreu clamou por livramento, nós clamamos pelo Senhor. O Senhor já nos dá uma resposta. Cristo Jesus, a sua pessoa e obra, nos libertou do aprisionamento espiritual e eterno. Oh Senhor, mas quantas vezes nós temos acostumado com alguns pães e peixes, temos acostumado, Senhor, em ver algumas bênçãos, mas o Senhor está nos apontando coisa ainda sobremodo excelente.
mas abre a nossa visão, gera libertação daquilo que nos prende realmente de viver o teu propósito, de viver o plano do Senhor, de entender que o Senhor tem realmente uma visão para cada um de nós, e uma visão para todos nós como povo, como igreja do Senhor Jesus. Nos tira, Senhor, desse comodismo, seja ele qual for, seja no passado, seja no presente, ou seja no futuro. Deus, nós queremos viver pela fé, nós queremos viver por fé, nós queremos viver segundo a direção que o Senhor aponta. Então, no nome de Jesus, restaura, Senhor, a nossa visão, gera libertação, quebra, Senhor, as nossas cadeias, nos chama para fora, Senhor, e Deus, e que por tua mão de graça nós sejamos conduzidos ao encontro das tuas promessas, no nome de Jesus. Que o Senhor faça isso na minha vida, que o Senhor faça isso na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco por meio dessa live, no nome de Jesus. Que seja um tempo, Deus, de abertura de visão, de restauração de visão, no nome de Jesus. Que a gente possa orar mais, que a gente possa se dispor mais, que nós possamos realmente ter o entendimento pleno que toda glória é do Senhor, que o Senhor é soberano, que o Senhor rege e controla todas as coisas. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém.